Boa noite, galera. Que legal, que prazer ter vocês aqui. Estamos iniciando mais um programa, primeiro programa do Painel da Sorte, programa oficial do Painel da Sorte. Essa empresa maravilhosa que está vindo aí cheio de novidade para você, lojista. O objetivo do programa dessa noite é fazer a narrativa de como vai ser a dinâmica do programa, como que vai funcionar todo o cenário do Painel da Sorte aí, em termos geral. Bacana? Aí você pode também tirar suas dúvidas, nos mandar mensagem, tirar sua dúvida aqui através do nosso contato, que vai estar aí no rodapé do anúncio. Bacana? E vamos comigo que hoje temos muitas informações, muito conteúdo. Painel da Sorte inovando, trazendo suporte aos lojistas, aos comerciantes, de forma geral. Vamos falar hoje um pouquinho sobre política, vamos falar um pouquinho sobre comércio de modo geral, sobre apoio aos comerciantes, que é a parte mais interessante, tá? É um programa de entrevista, é um programa exclusivo, tá? Lançado pela Painel da Sorte para apoiar o micro e pequeno empreendedor. Você possivelmente pode ter um amigo, um irmão, um comerciante de forma geral que pode ser aí atingido pelos benefícios da Painel da Sorte. Legal? Se tiver alguma dúvida, você pode também entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp oficial. Bacana? Estamos aqui para trazer conteúdo. A partir de hoje, toda terça-feira, aqui na Brasil Connect TV, ao vivo, tá bom? Trazendo notícia, informação, dando apoio ao micro e pequeno empreendedor de modo geral. Você, meu amigo, você, minha amiga, que tem aí um conhecido, um comerciante, que queira, assim, conhecer um pouquinho mais de perto o projeto Painel da Sorte, o quanto que esse projeto tem a agregar na vida do lojista, na vida do comerciante, na vida do amigo, talvez um parente, tá bom? Vamos com nós que aqui tem informação, aqui tem conteúdo, vamos falar muita coisa mesmo, cada programa com uma entrevista, um entrevistado, seja ele da área de empreendedorismo, seja ele da área de comércio normal, né? Comércio físico, comércio pequeno, comércio digital, vamos ter entrevista. Então é um programa de apoio ao pequeno comerciante, aquela pessoa que quer dar os seus primeiros passos. Para isso, o Painel da Sorte veio, tá bom? Meu nome é Emerson Ferreira de Souza e é um prazer estar aqui com vocês, trazendo esse conteúdo. Bacana? A partir de hoje, oficialmente, Painel da Sorte, todas as terças-feiras, às 20 horas até às 22 horas, na Connect Brasil TV, aleluia, nas plataformas e nos meios digitais. Bacana? Obrigado pelo apoio. Quero agradecer a todos os patrocinadores, pessoas que acreditam no nosso trabalho, pessoas que conhecem o nosso trabalho de perto, vê a seriedade que é o nosso trabalho e, de forma geral, pessoas que estão aí agregando. E você, é claro, que está aí nos assistindo, nos dando um minutinho do seu tempo tão precioso e, conforme for, você vai ver que vai ter um conteúdo aqui que pode ajudar você, micro e pequeno empreendedor, você que quer dar os seus primeiros passos no mundo do empreendedorismo e você também que conhece alguém que queira dar um suporte. Bacana? Muito legal. Painel da Sorte, ela veio aí para inovar, trazer informação ao pequeno, ao grande e ao médio empreendedor. Bacana? Hoje vamos tocar um pouquinho no assunto de forma geral. Tivemos aqui diversos temas, tá? Temas como clínica do comerciante, tá bom? São quadros que a gente vai trazer narrativa de pessoas que estão ali passando uma certa dificuldade em tocar o seu comércio e através de dicas que vamos dar aqui no programa, a pessoa pode ali ser impactada. São dicas importantíssimas, como nós passa diariamente diversos comércio, a gente percebe, né, que o lojista tem uma dificuldade, o lojista precisa de um apoio, de um respaldo, né, que muitas das vezes não consegue sozinho, e aí através desse quadro a gente vai trazer ali alguns diagnósticos. Diagnóstico esse que vai identificar como o lojista se comportar
numa determinada situação. Quando eu falo do clínica do comerciante, a narrativa é dar apoio ao comerciante, diagnosticar um diverso problema, seja ele específico, seja com um funcionário, seja com um fornecedor, seja com o atendimento, enfim, de forma geral, vamos trazer conteúdo aqui para ajudar você, médio e pequeno empreendedor, que está aí com certas dificuldades. O objetivo do programa é isso. O objetivo da Painel da Sorte é trazer informação que consiga te auxiliar, consiga impactar, que consiga te ajudar, tá? Na caminhada, de modo geral. Então essa é a ideia do Painel da Sorte, essa é a ideia que o Painel da Sorte está abraçando, está trazendo novidade aí para o mercado, beleza? Para pessoas que estão aí diariamente, seja ele dono de um cachorro quente, pode ser uma loja pequena, pode ser uma loja grande, muitas das vezes uma pequena sugestão pode mudar todo o contexto da história, pode mudar todo lado, pode criar positividade. Bacana? Então estamos juntos aí no Painel da Sorte com novidades, tá? Novidades que vamos trazer cada dia, uma novidade diferente. Cada programa vamos estar trazendo aqui pessoas para nós entrevistar da área ali do meio comercial, pessoas que apoiam essa causa, né? De ajudar o pequeno e médio empreendedor. Seja você amigo, seja você amiga, impactado com essas informações e que você possa também nos ajudar a levar essas informações adiante. Você possa nos dar apoio, tá? Muitas das vezes compartilhando, muitas das vezes aí se inscrevendo no nosso programa. Bacana? Que essas informações não podem parar, gente. São informações essenciais. Lojista hoje, ele tem uma dificuldade. Você que é lojista, você vai entender o que é que eu estou falando. Muitas das vezes nós temos dificuldade. Seja ela hoje avassaladora. Tivemos dificuldade com um monte de obra, que está um caos no mercado. Você não consegue contratar ninguém, as pessoas que vêm, algumas, em vez de ajudar, mais atrapalha. E aí fica aquele cenário aquele cenário depressivo, né? O lojista já querendo arrancar o cabelo da cabeça, porque as dificuldades são muitas. Então, essa é a ideia do Painel da Sorte. Vim com a clínica do comerciante e dar alguns feedback. Não é que nós vamos entrar dentro da sua loja e vamos mudar a sua loja, não. Ao contrário, nós vamos te dar orientações que de repente foi usado em certos local e que deram certo e que você vai poder fazer isso. E através disso você pode aí deslanchar na sua empresa. Então essa é a ideia do Painel da Sorte, é ajudar você, comerciante, que está com dificuldade, seja ela qual for. Seja ela na área financeira, seja ela na área administrativa, na área emocional, entendeu? Na área ali de recursos humanos para sua empresa. Enfim, a nossa ideia, através do programa, é levar conteúdo, é levar informação. É muito importante isso. Quero também agradecer a vocês, amigos, que estão aí nos ouvindo, tá? Quero agradecer a você que está participando do nosso programa, nos mandando mensagem. Obrigado aí a você, amigo e amigas, né? Que estão nos auxiliando com a sua presença aí nas redes sociais, tá bom? Contribuindo para o crescimento do nosso trabalho. Legal? A Nayane mandou uma pergunta para nós, muito interessante, como que podemos impactar, né? Prospectar cliente rápido. Está aí uma dificuldade, Nayane, no dia a dia, né? Como que nós vamos tomar essa decisão, né? Como que nós vamos conseguir alcançar esse resultado a curto prazo. E isso é bacana, é uma pergunta muito interessante, porque nos dias de hoje, eu vou ser bem sincero, a gente tem uma grande dificuldade, né, com prospectar cliente. Em primeiro lugar, o mercado está saturado. Se você tem, dependendo do segmento que você tem ali o seu concorrente. E aí você tem uma propaganda desleal, você tem um cara com um poder financeiro, um poder aquisitivo maior que o seu. Então, assim, se torna uma guerra fazer isso, né? Então, é um pouco delicado, mas existe a possibilidade. Primeira coisa que eu te aconselho, né, é você dar uma estudada no seu cenário, né? Em qual setor que você está, o que você está
o que você está oferecendo no mercado. Daí você começa a entender o que é o seu produto, e a partir daí você começa a analisar os seus concorrentes, e depois dessa análise, aí existe uma oferta. É você criar uma estratégia específica para você chamar a atenção do seu cliente. Se seja ela por um poder aquisitivo, né, que você compra uma demanda maior de produto, ou seja ela com um diferencial, o que ofertar para ter o cliente certo. É uma dificuldade nos dias a dias, mas não é impossível. Legal. Então, assim, vamos... Qual o alcance que ele traz para o meu estabelecimento? O Anderson França mandou uma pergunta aqui, qual o alcance que ele traz para o meu estabelecimento? Creio que o Anderson deve estar falando do painel da sorte, tá? Que é o projeto aqui. Eu não passei ainda para vocês toda a ideia, toda a dinâmica do painel da sorte, mas eu vou abrir mais aqui essa questão. É muito importante você, amigo, você amiga, saber. Bacana. Você lojista, que esse é o objetivo do programa, né? O painel da sorte dá apoio, e o engraçado é que além de dar apoio, ele já te traz uma estrutura, que é muito bacana você conhecer o projeto do painel da sorte, o quanto que ele pode beneficiar a sua loja. E aí, respondendo a pergunta da Nayane, juntando com a pergunta do Anderson, temos aí uma solução. Você quer atrair um cliente rápido, você tem que ser parceiro do painel da sorte. Eu ia deixar para dar essa informativa no final, mas o Anderson, com a pergunta dele, me forçou a dar. O que o painel da sorte faz? Só para vocês entenderem. De forma geral, tá? Você já é o comerciante. E a ideia do painel da sorte é prospectar cliente para você, através de sorteio. Por quê? O painel da sorte ele oferta prêmios, e aí automaticamente o lojista que estiver participando daquela campanha, ele pode ofertar esses prêmios para os seus clientes e amigos. Através desse incentivo, o cliente do painel, o cliente do lojista tem a possibilidade de concorrer a prêmios. E o lojista só paga uma mensalidade. A partir daí, olha que sucesso. Você está divulgando a sua loja, você está tendo uma nova possibilidade de venda, você está fidelizando os seus clientes e está ainda ofertando prêmios. E o bacana, vale ressaltar que para você fazer um sorteio na sua loja, você precisa estar regulamentado nos órgãos competentes. Você precisa de um certificado de autorização. A sua empresa tem que estar com os impostos em dia, porque senão não sai o certificado. Enfim, tem toda uma infraestrutura por trás. E aí a Painel da Sorte, ela fica com essa burocracia, faz todo o processo legal e te leva à possibilidade de você ofertar um prêmio para o seu cliente só pagando uma mensalidade. Então você faz a locação da plataforma do Painel da Sorte e automaticamente você vai poder dispor da possibilidade dos seus clientes concorrer a prêmios. E por que ele vai concorrer? A partir do momento que ele gastar um pouquinho a mais na sua loja, atingindo o ticket ali determinado, temos campanha que o investimento é a partir de R$100 que ele gastar na sua loja, ele não paga nada, ele já está participando do sorteio sem pagar nada, só pelo fato dele comprar. A sua loja já está ofertando um sorteio 100% regulamentado, e aí agora é só torcer para que o seu cliente seja contemplado. Olha que bacana. O lojista faz a locação, o cliente participa do sorteio, e aí agora existe uma mecânica, né? Que é o lojista, os seus clientes gastando um pouquinho a mais na sua loja para poder concorrer aos prêmios. Então, a Painel da Sorte é sucesso. Eu vou trazer muito conteúdo, vou trazer os próximos sorteios que estão autorizados já. Temos agora sorteio já para abril, né? Então, tem muita coisa boa para poder vir. Bacana? Boa noite, Léo, na paz. Um abraço, Léo, meu amigo, tá bom? Vou abrir o meu comércio. O que preciso para iniciar? Olha que bacana, uma pergunta bacana. O Léo vai dar os seus primeiros passos no mundo de empreendedor, né? Léo? Ô, Léo, o primeiro conselho que eu te dou
é você se identificar com a atividade. Você olhar assim e falar, pô, eu gosto disso. E aí depois que você chegar nesse cenário, você identificou ali o produto que você quer trabalhar, você fazer no mínimo uma pesquisa de mercado, que é o quê? Quanto concorrente eu tenho nessa área, tá? Quanto concorrente? Qual o poder aquisitivo desses concorrentes? Então tem que ter esse diagnóstico, Léo, porque se você não tem esse diagnóstico, aí você tem que ter um carisma muito grande para poder passar por esse, vencer esse primeiro diagnóstico. Vamos supor, se você vai abrir um mercado, no mínimo você vai ter que sondar aí a sua região, de quantos moradores tem, entendeu? Ver a possibilidade desses moradores comprar com você, que não quer dizer que você mora em uma vila que todo mundo gosta de você. Existe a possibilidade de pessoas que estão no seu grau de convivência ali não ser seu cliente. Então tem que analisar bem o produto que você vai trazer para o mercado. Isso é muito importante, Léo. Muito importante fazer uma sonda de mercado, entender o ramo de atividade. Tem ramo de atividade, comércio, que você pode começar com baixo custo, sem investir muito e fazer o teste. Outro conselho que eu te daria é, dependendo do que você quer fazer, segmentar, você fazer uma parceria com alguém que já está no mercado desse segmento, tá? E através dessa pessoa você começar a ganhar estrutura para o seu comércio. Isso é muito importante. Você, olha, legal, no segmento de comida japonesa, bacana, Léo, é um ótimo segmento. Nós vê aí, na micro-região aqui, na nossa região, já temos exemplos de pessoas que abriram o comércio e que estão sim se dando bem, tá? Eu conheço uns na Avenida Inocêncio Seráfico que já estão se dando, fisicamente, aparentemente, já está mostrando que está criando uma estrutura, porque está indo bem. Esse segmento é bastante explorado aqui na região, melhor, poucos explorado, né? E está sendo bem visto, tá? É um segmento bom, com baixo custo de investimento. Você pode dar o seu primeiro passo no fundo da sua casa, na sua cozinha, desde que você tenha um ambiente ali que você possa adaptar, tá? Agora o que eu te aconselho, aí com o pé no freio, não investir muito. Primeiro, faz ali as primeiras demandas, comece a entender do mercado, se é um mercado bom, se as pessoas apoiam ou não, se os seus vizinhos podem contribuir, tá? Com opiniões, que já é o importante, e a partir daí você tem uma ótima administração no sentido de logística, né? De entender a qualidade do material. Enfim, tem diversas situações que tem que ser analisadas antes de dar o primeiro passo. Mas olhando para o cenário, existe a possibilidade de se destacar. Aí agora você vai ter um outro detalhe, Léo. Você estudar a questão da mão de obra. Por quê? Essa comida japonesa, você tem que ter uma mão de obra específica. O profissional, a qualidade do produto. Então são coisas que você tem que analisar com carinho, para assim você dar os seus primeiros passos. E por outro lado, não ter medo, dá o primeiro passo, você não precisa, literalmente, você não precisa você abrir literalmente um comércio já grande. Você pode abrir, como eu falei anterior, você pode dar os seus primeiros passos no fundo da sua casa, tá? Dentro que tenha um ambiente ali agradável. E aí, a partir dali, você começa a ter noção, se você está entrando no mercado, a questão da concorrência, a questão dos preços. Isso é muito importante, Léo. Saber os preços que está sendo aplicado no mercado. Para quê? Para você não gerar, de repente, uma coisa, eu imaginava que ia ser bom. Não, você vai em dois ou três concorrentes, dá aquele diagnóstico de análise de preço. Depois, você busca referência de fornecedor, que é muito importante, aonde você vai comprar os seus produtos. Questão da quantidade, é muito importante. Você está começando agora, você não vai ter o mesmo poder de compra da pessoa que já está há 1000 anos no mercado. Então, existe um cenário ali para você dar uma equilibrada, para você analisar o fato, para ver se vale a pena ou não. Mas, enfim, é um segmento bom, legal. Você pode fazer delivery, né? Começar ali com delivery, isso é muito importante. Você começa a dar uns primeiros passos com delivery. E o que é bom, Léo?
dependendo da região, de como que você vai explorar, o delivery ele é mais aceito do que o próprio estabelecimento. Então tem loja aí que o delivery é 70%, 80% do faturamento e 20% é o que ele atende no balcão. Isso é bom no sentido de você não criar uma mega estrutura para atender os seus clientes. Tá? Então, dependendo da região, o delivery é mais aceito do que até própria a loja física, que te dá uma chance aí de você se destacar rápido no mercado, né? Eu conheço deliveries aí que deram pinote de crescimento, o cara teve que criar uma outra estrutura para apoiar os seus clientes que gostaram do seu produto. Isso é muito bacana. Então, Léo, eu te sugiro a dar o primeiro passo no fundo de casa, tá? Só dá uma analisada em questão da publicidade, que é muito importante você ter um pessoal de marketing bacana. Hoje em dia nós temos a internet para beneficiar, né? Hoje em dia tudo é internet, temos o tráfego pago. Então, se precisar ali, de repente, ter uma pessoa de gestão de tráfego que ajuda você a deslanchar e com investimento baixo. Hoje tem empresa aí de tráfego pago que vai te assessorar aí com 500, 600, 300 reais, dependendo da sua demanda. Tá? Para dar os primeiros passos, você vai ter aí um investimento baixo, né? Então, enfim, é muito bacana a sua ideia, eu acho que é válida, o mercado está carente, principalmente aqui na região. Bacana? Então você dá os primeiros passos ali com um baixo investimento. Nunca entra nessa de criar uma mega estrutura para uma... aquela velha história, né? Construir uma casa na rocha, né? Bem alicerçada, nada de fazer casa na areia. Bacana, Léo? Forte abraço, obrigado, espero que tenha aí tirado as suas dúvidas, tá? Mas o segmento é bom, tá? Temos ali, só para reforçar, esse segmento de comida japonesa está em alta, bacana, está sendo bem aceito pelos brasileiros, isso é bom, bacana. O delivery também é bem-vindo, tá? Isso te ajuda a economizar na questão de infraestrutura, você consegue ali dar os primeiros passos investindo pouco, que é o que todos os empresários sonham, né? Começar um investimento com baixo investimento, tá? E já sentindo o mercado para fazer novas aquisições, prospectar novos clientes, enfim, de modo geral, dar o primeiro passo devagarzinho. Eu acho que essa é o melhor cenário. Bacana, Léo? Obrigado nós, Léo. Vamos com nós. Painel da Sorte vem para inovar, Painel da Sorte veio para trazer muita parceria, veio para trazer muita novidade, tá? Você comerciante, você que já tem um comércio, está passando por uma certa dificuldade, bacana, o Painel da Sorte está aqui, ele vai te apoiar em alguns pontos da sua vida. Bacana? Só informação, não vai trazer conteúdo, a ideia é trazer conteúdo, a ideia é trazer informação que ajuda a você pequeno e grande comerciante, né? Muitas das vezes, eu estou trazendo mais para o microempreendedor, porque de repente é a pessoa que está mais carente, tá? Mas de forma geral, muitas das vezes até um mega empresário, com a simples opinião, com a simples colocação, pode resolver um problema de milhões, tá? Então essa é a ideia do Painel da Sorte, é trazer conteúdo, é trazer opinião, é ouvir pessoas, tá? A gente vai ter quadro aqui de ouvir o comerciante. Temos um quadro que vai ser muito bom, tá? SOS Comerciante. Então, o comerciante que tiver com uma certa dificuldade vai poder passar aqui para nós e a gente vai dar aquele olhar básico, né? Tentando dar aquele apoio. De repente, a gente consegue diagnosticar ali um problema e aponta uma solução. Embora, assim, não estamos com a bola de cristal, né? Mas acreditamos que informação gera resultado. E através de uma informação nós podemos ter aí diversos cenários resolvidos. Bacana? Não adianta você ter 1 milhão e você não conhecer quem precisa de 1 milhão. Bacana? E aí entra o simples cara que não tem 1 milhão, mas conhece quem tem 1 milhão e apresenta para o cara que precisa de 1 milhão. E aí os resultados acontecem na prática. Bacana? Isso é Painel da Sorte. Painel da Sorte é conectar pessoas. Painel da Sorte é resolver. Bacana, pessoal? Então vamos ter quadros aqui que vai falar, que vai trazer apoio.
Ah, quero começar um comércio, mas eu não tenho nada para investir. Existe a possibilidade? Sim, claro que existe. Várias pessoas começam do zero. Bacana? Você pode começar sendo representante de alguém que já está decolando no mercado. Daí você começa a prospectar seu financeiro, atualizar ele. Você pode representar uma marca de outro estado que está fazendo sucesso na região e que na nossa região não é explorada. Enfim, são cenários que a Painel da Sorte vai trazer aqui para você, vai dar feedback para você se achar. Bacana? Ah, quero começar um comércio, só tenho, sei lá, R$ 1.000 para começar. Existe? Existe. Eu mesmo já tive comércio que eu dei o primeiro passo com R$ 800. Ah, bacana? Eu montei um certo depósito de água ali na cidade de Pinheiros, né? Ali em São Paulo, Lago da Batata para ser específico. Bacana? Fiz o investimento lá de 800 galão. Detalhe, eu já tinha um outro estabelecimento, só agreguei, né? Comprei lá 800 galão, melhor 100 galão, na época investi R$ 800. E de lá, com esses 800, mandei fazer mais 2.000 planfetos, que era o planfetinho. Comecei a soltar na região, começou a sair pedido. E aí, anos depois, eu vendi esse comércio por um valor simbólico. Bacana? Então, existe a possibilidade de dar os primeiros passos com pouco investimento. É você analisar e aproveitar a situação. Um outro exemplo bacana é quantos espaços vê aí, principalmente próximo de estação, né? Vê terreno baldio. Eu tive uma experiência bacana com um cenário semelhante a esse. Um espaço vazio lá, liguei pro cara, o cara falou, é tanto o aluguel. Eu falei, dá para montar um estacionamento. E aí não é que eu montei o estacionamento. E surpreendo a vocês, na época foi um investimento de R$ 5.600, né? Foi 2 calção. Já abri, no outro dia já estava colocando uma placa lá. E daqui a pouco conseguimos vender esse estacionamento, acho que uns 8 meses depois, bem vendido. Então existe a possibilidade de você começar do baixo. Existe também a possibilidade de você estudar qual que é o mercado que você está entrando, para você também não se dar mal. Enfim, são situações que geram a situação. Eu tenho uma opinião pessoal, eu sempre tento, tá? Eu não tenho esse, talvez não, eu tentei. Deu errado, deu errado. Acabei a cara ali, prejudicou, mas ficou a experiência. E o que você não investe de novo? Em tal área, porque já investi e não deu. Mas toda área dá? Existe a possibilidade de dar. Se não desse, nós não teríamos um mercado. Eu vou ser bem sincero para vocês. Analisa junto comigo. Diversas pessoas abrem mercado, certo? Em região tem mercado que fecha em um determinado período, tem região que o mercado está há 20, 30 anos. E existe gestão. A questão é, qual que é a gestão do seu comércio? Como você está tratando o seu comércio? E aí fica as dúvidas, né? Se você está fazendo uma boa gestão. Vamos trazer mais para a realidade. Se eu tenho um comércio e abandono esse comércio, tá? Ou mal dou suporte a ele, a tendência é esse comércio me trazer um problema. E um problema mal gerido pode gerar um grande problema. Então, para aliviar a situação, eu tenho que estar administrando o meu comércio. Entendendo da entrada, da saída, dos valores, das vendas, do caixa, da minha gestão de funcionário, do lado emocional de cada funcionário, como que ele está se comportando naquela determinada área. Bacana? Tem funcionário que ele é bom em uma área, top, mas ele é ruim em outra. E muitas das vezes, por ausência de funcionário, a gente faz essa substituição, perde um ótimo funcionário. Bacana? O funcionário é bom nessa área, ele é profissional nessa área, tirou dele, foi para outra. Amanhã depois ele não vai te dar o resultado que ele te dava na primeira, e aí você estava esperando alguma coisa dele, você acha que ele é ruim, você perdeu, entendeu? Você mudou o funcionário na hora errada, enfim, existe tudo uma gestão. Muitas das vezes é um equilíbrio de mente, é um equilíbrio emocional,
é como que esse funcionário está se comportando. Será que é realmente com a empresa o problema dele? Ou não, esse cara está passando por uma certa dificuldade, essa pessoa está passando por uma dificuldade. Enfim, existe vários N situações. E aí tem que ser diagnosticada. Como que se faz isso? Namorando. Senta no seu comércio, começa a namorar mais ele, vê as atitudes de cada pessoa que corrobora para o crescimento ou para detonar o seu comércio. Enfim, se você que é dono não dá essa atenção, quem é que vai dar? Então você tem que parar e dar atenção. O comércio é seu, você que tem que estar lá dentro, a cara que tem que estar lá dentro. Bacana, mas eu não consigo estar o dia todo. Bacana, vai em pontos específicos, vai em momento específico, né? Mas tira lá um tempinho e dá uma analisada, porque essas análises vai te trazer resultado. Esse diagnóstico vai te trazer resultado. Você vai ter um poder de decisão maior, porque você conseguiu captar. Não tomar aquela tomada de decisão rápida, né? Toda vez que você está ali no cenário, com um funcionário que está produzindo pouco, você chegou e está em um momento delicado, você toma aquela decisão agressiva, né? Vou mandar embora, vou dispensar. E quando na vez você precisava só sentar e conversar com ele. Tá bom? Assim como você, empresário, tem problema, o seu funcionário também tem. Bacana? E tem pessoas que, pasmem, vocês não conseguem estar na mesma linha de raciocínio. Tem pessoas que é lento. Outro dia desse, eu vou contar uma história para vocês aqui, rapidão. Um amigo meu me falou assim, Hermes, é o seguinte, tem pessoas que já estão em 2025. Parabéns. Tem pessoas que estão em 2024. Isso na linha de raciocínio, tá? E tem pessoas que estão em 2020. E pasme, você que está em 2020 vai ter que esperar que está em 2020. Desculpa, você que está em 2025 vai ter que esperar que está em 2020. Bacana. E existe pessoas que já estão em 2030. Que vai ter que esperar quem está em 2020. Então são linhas de raciocínio lento, rápido. Pessoas que você fala, a pessoa já pega, tem outros que não. Então, assim, você precisa qualificar. Então, fulano é bom nessa área, ciclano é bom naquela outra, e assim vai. E através disso você vai ter resultado positivo ou negativo. Então você tem que se dar, no mínimo, a chance. Analisa, namora o seu comércio, não tome decisões precipitadas, porque esse é o problema. Muitas empresas entram em colapso por conta de decisões precipitadas. São diagnósticos precoces. Bacana? Vai tomar uma decisão, analisa. Você tem um comércio aí. Vamos generalizar aqui por atividade, né? Você tem um comércio, vamos supor, no segmento de perfume. Você tem uma perfumaria, uma loja de cosmético. E essa loja de cosmético, você tem um concorrente A, ou B, ou C, com poder aquisitivo maior que o seu. Bacana? Você está vendendo um determinado produto a R$19,90, o cidadão está vendendo a R$14,90. Então você está com um problema sério. Se você não agir, esse cara vai te engolir. A primeira coisa você consegue brigar, tá, com esse poder aquisitivo ou não? Se não puder brigar, ou você se alinha, ou seja, senta e administra e fala assim, irmão, deixa eu te falar, você consegue o produto B a esse preço, eu consigo o produto A a esse preço aqui. Então é o seguinte, você vai lançar o seu preço aí, eu vou lançar o meu preço aqui. Estamos iguais, direitos iguais. Ou não? Se você não tem o poder aquisitivo, existe um momento de recuar. Bacana? O que mais acontece? Todo dia eu vejo comércio fechando, todo dia eu vejo... Eu sou apaixonado por comércio, então vocês vão ouvir bastante eu falar de comércio, porque assim, é uma área que eu atuo, acho que desde os meus 13 anos, bacana, os primeiros passos ali, já tive a oportunidade de abrir lojinha de vender doce e assim vai. Bacana. Tive experiência em algumas áreas, vou contribuir com vocês com as minhas experiências, positiva, negativa, experiência que vale a pena mencionar, experiência que não vale nem a pena falar, bacana? Mas faz parte do contexto, para hoje nós estar onde nós está, na batalha, na luta, bacana? E quero contribuir com você, quero contribuir para você, para te ajudar a tomar uma decisão, quero contribuir para
te assessorar de uma forma geral, bacana. Estamos sendo apoiados por um projeto bacana, que é o projeto do Painel da Sorte, que veio aí para inovar, é um segmento top, é uma agência de publicidade, né, que promove loja, né? Esse é o projeto do Painel da Sorte. Bacana? Tem aí, vai ter espaço aberto para lojista, que vai vir aqui falar da sua depressão, vai ter lojista que vai falar do seu ponto fraco, da sua dor, e estamos aqui para ouvir e para contribuir. Bacana? Você que vai montar o seu primeiro comércio, você que vai dar os seus primeiros passos, e assim, de forma geral, nós vamos tentar te auxiliar, tá? Dar aquele suporte. Seria bom se os nossos políticos, tá, orientasse mais o lojista, porque o lojista ele abre uma loja hoje e por incrível que pareça ele não tem apoio, cara. Você só vê taxas e taxas e taxas e taxas, mas ele não tem apoio administrativo, né? Existem alguns países, para você ter ideia, que os governos assessoram os munícipes, assessoram os empresários. Aqui não, aqui nós só recebemos paulada, é tudo aos contrários. E aí entra o problema de muitas das vezes, o cara tem sei lá, 10 mil reais, e abre o comércio, vou abrir o comércio, vou enricar. Não existe essa magia. Comércio é uma casa. Se você não estruturar ela bem, você perdeu o seu dinheiro. Como que eu faço para estruturar bem? Primeira coisa, você conhece o mercado que você vai entrar? Se você não conhece o mercado, você está em um problema. Se amanhã depois você vai estar refém. Ah, eu quero abrir uma loja de roupa. Você está refém do vendedor. Ah, eu quero abrir um restaurante. Você está refém da cozinheira. Então, primeiro, analisa o mercado. Analisa, busca entender do mercado. Pô, sou um ótimo cozinheiro. Bacana. Mas você é um ótimo administrador? Temos um confronto. Então eu preciso de uma gestão. Entendeu? Eu preciso de uma gestão. Então eu vou me alinhar a alguém que entende de gestão. E ao mesmo tempo entender que eu vou estar refém dessa pessoa. E aí entra os passos. Bacana? Eu sou do tempo, eu posso falar assim, o meu pai tinha venda e tudo era no caderno, né? Lá no interior da Bahia, tudo é caderno. Marcava lá, ficava o cadernão de fiado. Só que nessa época ainda era bom, as pessoas ainda pagavam. Acredito que não esteja mais assim, né? Mas também saiu os cartões de crédito aí, também evita muita coisa. Mas, enfim, se você vai entrar no mercado, seja ele qual o segmento que for, tem que namorar o mercado, tem que, no mínimo, entender do mercado, para você não entrar de paraquedas e ter problemas. E é grave quando eu falo isso, por quê? Porque não é dinheiro. Dinheiro não representa comércio. Infelizmente. Eu tenho 50 mil, posso abrir um comércio? Quer que eu te falo? Seu dinheiro não representa o comércio. Bacana? O que vai representar o comércio? A sua gestão. O quanto você entende do seu comércio. Até que ponto o seu comércio é válido. Entendeu? Até que ponto o seu comércio te entende como o dono dele. E aí que entra a questão financeira. Quero dar um abraço aí para o Daniel, parceiro nosso, né? A Silvana também, ô Silvio, um abraço também, um abraço para a Érica, muito bacana, obrigado por você estar aí nos ouvindo, bacana? Mas enfim, olha só, quero abrir um determinado comércio, vamos segmentar. Perfumaria, eu já falei que você está com problema se você não analisar o mercado. O mercado mesmo, de modo geral, um mercadinho de vila. Abre um mercadinho. Abrir um mercadinho, a ideia é comprar dos grandes e vender para os pequenos. Ótima ideia, bacana. Você é entrosado no meio, você consegue ter tempo para buscar promoção, que esse é o ponto. Se você não tiver promoção, se você não tiver um preço diferenciado, não jogar sempre um produto ou outro ali, você está no problema. Por quê? Porque a pessoa que vai comprar, ela vai atrás de promoção. E se no mercado A tiver uma promoção, ela vai lá e vai fazer a compra do mês lá e você sobrou. Então existe a possibilidade de você se destacar no mercado? Existe, é real. Mas você tem que ter tempo.
Você tem que ter gestão, senão você está em um problema. Como você vai segmentar a sua cartela de cliente? Se você não tiver uma gestão. Esse é um dos problemas principais. Nós vemos direto. Todo dia eu passo em lojas que eu achava impossível estar fechado e hoje está. Algumas por erro administrativo, outra por erro de gestão, outra por problemas financeiros, outra por problema familiar. Já viu aquela história que muitas das vezes o pai deixa uma loja para o filho, e aí o filho se perde no administrativo, e perde a loja, aí perde tudo, e aí fica só a história do passado? Por quê? Porque o filho não acompanhou os passos do pai, não teve gestão, não se interessou, e hoje fica pesado para ele administrar aquilo sozinho. E existe esse cenário da pessoa entrar, entrar de bonde, podemos falar assim, já começar, já pegar um comércio andando, e aí agora, para onde que eu vou? Ah, o fulano falou que faturava tanto, ciclano falou que faturava tanto, e de repente está aí um problema, não ter o faturamento, e ter caído em um golpe. Existe a possibilidade. Esses dias eu estava falando com um comerciante perto nosso lá, e ele adiantou um assunto para mim que eu achei muito interessante, que tem pessoas que esquentam o comércio, vai vender o comércio está faturando X lá, e ele coloca para faturar 2Y lá e cobra um valor mais caro, dá aquela garantia de 30 dias, que o cara vai comprar o comércio, fica lá 30 dias para analisar, e depois o cliente some. Porque houve um engessamento, de mercado para poder criar, isso é um crime, mas enfim, acontece todo dia. Você está entrando em um mercado que você não conhece, então corre risco de você perder o que você tem e ainda o que você não tem. Então tome cuidado. Bacana? E assim, de forma geral, antes de fazer qualquer aquisição de um comércio ou de você até mesmo criar o seu próprio comércio, namore o mercado que você está interessado em entrar. Porque se você não namorar o mercado, infelizmente seu tempo de relacionamento vai ser curto. E ainda você sai perdendo. Então essa é a dica que eu dou. Sempre que você querer se entrosar no mercado, seja ele qual for, você tem que buscar uma análise de mercado ali para você entender se é aquilo que você realmente quer, tá? Que o mercado exige compromisso, exige seriedade, exige respeito, exige dedicação. Tudo isso aí tem que ser analisado para você não gerar um problema maior. Bacana? Eu quero apresentar para vocês alguns parceiros nossos, tá? Temos aqui em Carapicuíba alguns parceiros que estão aqui nos apoiando de forma geral. Bacana? Primeiro aí, um abraço a todos envolvidos. Bacana? Pessoal ali da Gigante Multimarca. Bacana? Pessoal da Gigante Multimarca é uma loja de carro que vende carros excelentes aqui em Carapicuíba. Bacana? Eles estão em 2 endereços, Estão ali na Marginal do Ribeirão e estão aqui também na Inocêncio Seráfico. Serviço com qualidade, os caras profissional mesmo, já são antigos no mercado. E o bacana é que toda vez que eu passo lá na Gigante, eu encontro eles uma narrativa top, de qualidade, uns carros top, cara, sabe? Uns carros bem alinhados. Então o pessoal da Gigante, eu vou deixar aí vocês aí na tela aí o WhatsApp do pessoal da Gigante. Você que quer comprar um carro, você que quer trocar o seu veículo, eu te indico, eu te avalio, para procurar o pessoal da Gigante Multimarca, que são um pessoal muito bom, muito bacana, uma recepção excelente, Aqui na Inocêncio Seráfico quem atende é o Sidney, provavelmente está lá ainda, e ali na Avenida Inocêncio Seráfico e na Benedita Rosa, provavelmente quem está atendendo é o Adriano, tá? Eles estão ali na direção e são excelentes, cara. Os caras estão em carro, eles mandaram vídeo aqui para nós, mas infelizmente os vídeos não ficou compatível com o nosso modelo. Mas enfim, em breve vai estar vídeo aí dos carros que eles vendem lá, é sucesso. Então, te aconselho, se vai comprar carro, se estiver aqui na região, ou até mesmo se estiver fora também, venha, faça uma pesquisa, faça uma análise com o pessoal da Gigante Multimarca. Acredito eu que vocês vão ser bem recebidos, bem atendidos, e pessoal de referência mesmo top, os carros alinhados. Enfim, pensou em carro,
pensou em gigante multimarca, esse é o cenário. Bacana? Quero também agradecer o pessoal da Alfa Centro Automotivo, pessoal bacana também. Você fica aqui na Inocêncio Seráfico, em Carapicuíba. Melhor, eles estão em 3 endereços, né? O Alfa Centro Automotivo, eles estão em 3 endereços. Estão aqui em Carapicuíba, está ali na cidade também de Embu das Artes. É um pessoal que trabalha ali com... Você quer trocar seu amortecedor, fazer o alinhamento do seu carro, fazer o balanceamento, parte elétrica, parte de suspensão, parte de motor ali, eles mexem um pouquinho. É um pessoal de referência aqui também. Eu levei o meu carro lá, fui super bem atendido, uma senhora muito simpática me atendeu lá, e bacana que foi um serviço bem de qualidade. Então aí, uma referência. Bacana? E para você que está em Osasco, não pode deixar de passar no restaurante La Grande. Ele fica ali no Shopping Galeria, ali em Osasco. O restaurante La Grande, eles atendem lá todos os dias, né, de segunda a sábado. Bacana? E lá no restaurante La Grande eles têm diversas formas de atendimento. Você pode se servir no self-service, ou você pode também pedir almoço à la carte. Eles estão lá, são excelentes. Estão lá, acho que há 10 anos prestando um bom serviço lá em Osasco. Quero mandar um abraço para todos os envolvidos. De forma geral, são parceiros que acreditam no nosso serviço aqui. Tá? E vão estar com a gente por um bom tempo, tá, gente? Vão estar com a gente por um bom tempo. O Daniel mandou uma pergunta aqui. Painel da Sorte, a sua história em construção. Siga em frente com essa franquia, que dá certo. Obrigado, Daniel. Um abraço, meu amigo. Esse é um abraço bem carinhoso, tá? O Daniel é um parceiro nosso, um amigo. Tamo junto, Daniel. Em breve o Painel da Sorte tá aí, tá, Daniel? No Paraná. Ele foi embora pro Paraná. Em breve o Painel da Sorte está lá. Você vai ser perseguido pelo Painel da Sorte, tá, Daniel? Forte abraço, irmão. Tamo junto. E pode contar com o Painel da Sorte. Manda umas dúvidas aí que eu sei que você vai ter. Tá bom? E o Painel da Sorte tá aqui. Firme e forte. Bacana? Quero mandar um abraço também. Quero mandar um abraço pro meu sogro, Cláudio. Um abraço, Cláudio. Em breve você tá aqui também. É um cara de Deus, fala muito de Deus, conhece uma conduta evangélica muito top. E é bom, né? Nós estamos num cenário de vida, né? E toda a vida se refere a Deus. Quando você fala de Deus, você traz o contexto humano. Deus é maravilhoso, é top. Bacana? Estamos aqui, já são 8h50 da noite. É um prazer ter você aí. É um prazer ter você nos ouvindo. É um prazer ter você compartilhando com a gente. Tá bom? Painel da Sorte é muito top, gente. Esses dias a gente teve ali na cidade de Itapevi. Fomos levar ali um prêmio, né? Um sorteio. Viu, Rafa? Se você puder colocar quando a gente foi lá para Itapevi levar o prêmio, é muito bom. Já vai sair o vídeo, tá, galera? A gente entregando o prêmio lá do Painel da Sorte. Tivemos 3 pessoas que foi contemplada na mesma loja. E detalhe, não foi loja top não, foi uma banquinha de jornal, foi uma banquinha de cachorro-quente, e lá teve ganhador. Tivemos 3 ganhadores que levaram prêmios top. Levaram televisão, levou celular, levou bicicleta. Topzera, topzera. Eu acredito que nas próximas semanas já vai ter aqui o vídeo todo completo da entrega dos prêmios, as pessoas se emocionando, os lojistas já pedindo, né? Na próxima vai ser aqui na minha loja. Foi top. Isso é Painel da Sorte, contagiando, as pessoas passando na rua e perguntando o que é o Painel da Sorte, o que é o Painel da Sorte, e ali já dava vontade até de parar para falar do Painel da Sorte, mas enfim, o objetivo daquele dia era entregar e deixar 3 pessoas felizes, e foi bacana. Bacana? Vamos falar mais sobre o Painel da Sorte no decorrer do programa. Vamos falar mais para você, amigo lojista. Vamos falar para você, dona de casa, que você também pode ser uma empreendedora. Mesmo dentro da sua casa, você pode ser uma empreendedora de sucesso. Tá? Você pode dar os primeiros passos no fundo da sua casa. Você pode dar os primeiros passos na rua, com o seu vizinho. Uma ideia muito bacana é que num contexto geral, nós estamos hoje próximo de muita loja, né? De muita loja que estão se destacando. Principalmente essas franquias de internet. Você já observou que essas franquias de internet, ela tem dado um salto, né? Antigamente a gente tinha as principais, que era
A TIM, a Vivo, a Claro, a Oi, essas daí dominavam o mercado. E hoje não, hoje, graças a Deus, vários microempreendedores surgiram e estão como potência hoje, vendendo na internet e se dando bem. E aí eu falo que de repente pode ser uma oportunidade para você se aproximar de alguma dessas operadoras e virar um representante dessa loja, né? Que bacana seria, né? De repente você ter lá uma parceria com uma loja, um fornecedor desse de internet, você virar um representante dando os seus primeiros passos. Enfim, como eu falei no início, é bacana porque empreender se torna fácil, tá? Existe aí também na internet várias pessoas vendendo curso, curso daqui, curso de lá. Cara, e muitas das vezes você não precisa de um curso, você precisa de uma atitude. Hoje o que faz você é uma atitude. Ah, quero me destacar no meu comércio, uma atitude. Ah, quero destacar o meu segmento, uma atitude. Deixa eu te falar, o seu comércio não vai prosperar se você não quiser. Porque se você quiser, mesmo com as dificuldades contínuas, tem possibilidade. O que você precisa? De uma ação. Já viu aquele ditado? Para toda ação há uma reação. O seu comércio ele está te achando ingrato. Por quê? Porque você não está olhando para o seu comércio. E aí você precisa dar aquele olhar namorador, aquele olhar de positividade. Falar, meu, o que está faltando? Aonde que eu preciso tocar? Onde que eu preciso mexer? E aí você, com essa atitude, você vai conseguir, no mínimo, achar o erro. Achou o erro, é hora de resolver o problema. Tá? Tem problema que você resolve com o financeiro. Mas se eu te falar que existe a possibilidade do seu comércio prosperar sem você ter que investir mais dinheiro. Existe a possibilidade. Bacana? Primeiro é achar o erro. Então, eu tenho um administrativo bom, o meu administrativo é positivo, o meu fornecedor está positivo, o meu produto está bom. Então, são análises. Se você não diagnosticar, imagina um corpo humano. Estou com a dor no pé. Vou no médico, eu vou falar que eu estou com a dor na cabeça? Não, eu estou com a dor no pé. Então, diagnóstica primeiro o pé. E assim vai. A mesma coisa é o seu comércio. Ele precisa de um diagnóstico. A saúde dele está lamentável. Então, tem enfermidade que é mais profunda, não tem? E tem outras que é mais leve. Então, meu irmão, sentir uma dorzinha de cabeça, comercialmente falando, você deve já buscar um diagnóstico. Pô, o meu caixa vendia lá 3.000 por dia, está vendendo 1.600. Caiu 40% da receita. O que eu vou fazer? Por que caiu? Se nós fazer essa pergunta hoje no país, nós vai ter 99% de resposta, que é o sistema econômico que está bagunçado. Eu concordo, entre aspas. Eu concordo que você deve fazer alguma coisa para voltar esse número. E aí, como você vai fazer isso? Vai agregar mais produto? Vai melhorar o seu produto? Ou você estava estagnado ali, achando que estava bom, e de repente você precisava tomar uma atitude, o concorrente veio tomar uma atitude melhor que a sua e hoje o concorrente está na frente. Então são situações que você precisa tomar uma atitude. Todos os dias, todas as horas, tem um comerciante morrendo. Mas eu não estou falando de morte física, não. Estou falando de morte financeira, estou falando de poder econômico. Uma hora ou outra tem alguém batendo as botas, um comércio fechando as portas. Eu lembro que, eu acho que no ano de 2016, 2010 para 2016, a gente passava ali na Autonomista, não se tinha uma possibilidade de um espaço, de uma vaga. Era concorrida, né? Lógico, teve todos esses problemas, Covid, temos todo esse problema que contaminou o país aí, temos as gestões de políticos, enfim. Temos uma depressão econômica, né? Porém, dentre todos esses cenários, existem pessoas que ainda estão ganhando dinheiro, ou que exatamente nesses momentos está ganhando dinheiro. E aí é o ponto. O que eu faço para ganhar esse dinheiro? O que eu faço para minha loja se destacar mais? Bacana?
existe possibilidade administrativa que ações pode te gerar. Temos ainda comerciantes que têm relutância, né, em aceitar que a era é digital. A era é 100% digital. Temos aí, é o que eu falei no caso do Léo anterior, né? Tem pessoas que começam a empreender no fundo de casa, delivery e se destacam. Tem outros que têm o comércio, fecha e volta para o estaca zero. Volta a trabalhar em casa. Eu vi lojista aí na Inocência Seraf que fechou o comércio, tinha um comércio bom, vendeu, hoje o comércio prospera em outra gestão e ele está com um comércio menor, tentando. E aí ficava, como eu sou curioso do comércio, eu fico me perguntando o que sucedeu. Sucedeu que, na época, a pessoa estava com algum problema e não conseguiu administrar, e hoje ele consegue administrar um comércio menor. Que, no meu ponto de vista, é um problema dele, né? Mas, enfim, serve como experiência. De forma geral, são uma experiência que nos dá feedback, né? Nós ficamos pegando ali e falamos, olha, fulano estava aqui e foi para lá, positivo. Ciclano estava aqui e desceu para lá, negativo. E aí esse sim, esse não, esse pós é o meu cenário preocupante, né? Aonde você está com o seu comércio e aonde você quer chegar. Então, são informação que no dia a dia a gente vai trazer aqui, são feedbacks positivos. Eu lembro que eu tinha uma parceria ali em Osasco, um restaurante que, num determinado fluxo ali na Calçadão, passava muitas pessoas, mas muita mesmo. E no comércio o caixa sempre baixo, sempre lá embaixo. Agora vamos tomar uma atitude aqui, tomamos uma atitude e colocamos pessoas para chamar no calçadão para levar até o comércio que ficava a menos de 100 metros. Cara, positivo demais. O restaurante começou a fazer fila, tá? Só por causa de uma atitude. Se não tomar atitude, o comércio trava. Então, seja qual for o segmento que você tiver, coloca aí na sua cabeça que você precisa tomar uma atitude para mudar o cenário. Ah, estava faturando 20 mil, cair para 10 mil. Você está em um problema. Você precisa diagnosticar essa queda. Porque se ela, consequentemente, ela continuar caindo, o seu problema vai ser colapso financeiro. Você vai bater as botas. Então, para não deixar isso fazer, para um tempinho, analisa quem está com você, analisa o seu concorrente, analisa o seu cliente, ouve as opiniões, porque o engraçado é que, assim como a doença, ela traz ali o seu sintoma, né? O médico consegue diagnosticar pelo sintoma, o comércio está aí. Sempre que você parar em um comércio, seja ele qual segmento que for, já fica uma dica. Você é comerciante, certo? Você percebeu que o seu faturamento caiu. Você olhou que o mercado está de um todo meio preocupante. Porém, você tem ali os seus vizinhos, as pessoas que já compram na sua loja para você buscar informação. Se de repente não está sendo praticado alguma coisa dentro do seu comércio que está desagradando aos comerciantes, aos seus clientes. Então você precisa tomar uma atitude. E quando você tomar essa atitude, você tem a chance de prospectar novos clientes. Se você não tomar essa atitude. Eu tenho um exemplo semelhante a esse de amigo nosso que começou, cresceu gigante. O cara hoje está mega empresário. Antigamente nós recebia ligação dele falando, oferecendo produto. Hoje nós não recebemos mais. Ao contrário, nós ficamos adulando para o cara vender. Existe essa possibilidade. A questão é, conforme você cresce, conforme a estrutura cresce, fica um problema maior para você administrar. E aí não estou desejando mal aqui a ninguém, longe de mim. Existe a possibilidade de haver tombo. Se houve tombo, quanto maior, pior é. Então, assim, eu analiso a situação, né? O cara estava pequeno, então, opa, o cara cresceu, esqueceu dos pequenos. Então, toma cuidado, essa é a minha dica. Fique esperto, porque o mercado, ele não aguenta pressão. Ele não aguenta. Eu acho que o dinheiro, ele fica assim, ó. Se você me apertar, eu vou embora. E existe a possibilidade dele ir e não voltar.
Então eu te dou um conselho, amigo comerciante, tome cuidado, analisa, namore o seu comércio, mas namore mesmo, fica o tempo todo lá se possível. Tá? Eu sou um cara que eu acredito em todos os comércios. Eu sei que todos os comércios dá certo. Eu tenho fé nisso. Mas também eu tenho fé na gestão. Se tiver na gestão errada, acabou-se. Você não tem comércio. Você precisa ter gestão. E o que é gestão? Presença de dono. Se o seu comércio te vê uma vez por ano, parabéns. Ou você tem uma ótima administração, ou você tem um problema. Que amanhã depois, quando você for fechar a conta, tá um rombo lá e você não vai saber. Bacana? Então, qual que é o bacana? É você analisar, filtrar, namorar, buscar entender. Pô, as planilhas tá vindo tudo planilhado, tudo certinho. Bacana. Até que ponto essa planilha é verdadeira, meu amigo? Até que ponto ela tá falando a verdade? Estamos lidando com pessoas, certo? Estamos lidando com cidadãos. E existe a possibilidade de cidadãos se corromper. Planilha é número, meu amigo. Então, não só as planilhas, vai mais além, busca mais. Os números, você coloca lá os números que te acha favorecível. Ah, mas eu quero comodidade, então você está em um problema. Quem quer ter comércio não tem comodidade. Bacana? Quem tem comércio tem sim uma dor de cabeça. Um amigo meu, parceiro meu, ele conversando comigo, falou, ó, Hermes, o seu problema eu resolvi uma hora. Falei, opa, você é o cara. Você resolve o meu em uma hora? Falei, não, nem começo. Aí ele falou, bacana, o cara da van resolve o meu problema em uma hora. Mas eu resolvo o problema dele em uma hora? Eu falei, mas nem sonhando. Na proporção do seu problema, é o seu ganho. Então, se você quer ficar de boa, então você não pode ser comerciante, porque comerciante tem problema todo dia. Chegou, bateu o pé na porta, é o problema, a porta vem na sua cara. A vigilância teve aqui, a prefeitura teve aqui, o funcionário processou, o funcionário saiu há 20 anos atrás, está processando porque a mulher dele entendeu. Um amigo meu esses dias recebeu um... acho até engraçado, porque, enfim, ele acertou o cara tudo certinho, o cara morreu. Quem entrou em processo? A mulher do cara. Melhor nem mulher era, convivia com o cara. Resumindo, teve que fazer uma contratação posterior e teve que pagar uma indenizaçãozinha de um problema que supostamente ele não teria, mas teve. Quando eu falo que a vida de comerciante é uma loucura, é para você entender. Existem os momentos de glória, existe, mas existe os momentos de tristeza. Você chega ali, o problema, eu tinha um centro automotivo, o rapaz apertou a roda lá mal apertada de um carro, o carro foi embora, no outro ele teve que buscar o carro no guincho, a roda soltou, graças a Deus que não machucou ninguém, mas eu tive problema financeiro, tinha que reparar o carro do cara. Então assim, são problemas que vai vir. Ah, mas quando fechou o caixa no meio, opa, dei aquele sorrisão, né? Ficou positivo, mas o problema está lá, o problema existe. Não vem querer passar de, eu quero abrir um comércio para eu ficar de boa. Vai, abre. Não é mil maravilha, não. Corre até contra o que nós vem defendendo, que nós vem defendendo aqui, ajuda, né, ao microempreendedor. Por que que nós está defendendo isso? Porque existem os problemas. Se não tivesse os problemas, não precisava estar aqui com essa ideia de painel da sorte, querendo ajudar os lojistas. Mas existe. Existe problema de você não ter saída. Não ter saída. Um problema veio na hora errada, no momento errado, você está ali com outros problemas, e aí você tem que encaixar na sua caixinha ali, administrativa, que tem um problema que você precisa resolver. E aí é onde entra o caos. Eu não estou preparado emocionalmente para resolver esse problema. Existe a possibilidade dele ser resolvido. Então você tem que ter um bom dinheiro, um bom caixa, porque 99% dos problemas vai falar em dinheiro. Bacana? Então, o painel da sorte, quero também mandar um abraço para o pessoal da Serviço Brasil, tá? Sou parceiro nosso, Serviço Brasil é uma empresa diferenciada no mercado, tá bom? Essa empresa, gente, só para vocês entenderem, vocês vão ligar lá e vão conseguir comprar vale transporte a 50% do valor. Isso é fora da curva.
tá? E detalhes, tudo feito nos trâmites da lei. Eles emitem nota fiscal, eles prestam um serviço de qualidade ali. O que que eles fazem? Eles fazem te conectar com a pessoa que vai vender o cartão. Bacana. Então ele faz um conexo. Então, por exemplo, eu preciso de X valor. Fulano de tal vai vender para você. E você vai pegar o telefone dessa pessoa na Serviço Brasil. Vai pagar lá um valor, eu acho que é R$ 49,99. E a partir daí, você já tem um contato de uma pessoa que você pode comprar o vale transporte mais barato. É sucesso, né? No meu ponto de vista, acho que vai gerar uma economia aí para você que precisa do transporte público. Bacana? Estamos falando da Serviço Brasil. Legal. O Cláudio, um abraço, tá? Em breve você vai estar aqui com nós, tá bom? O Gui, boa noite, meu irmão. Forte abraço, tamo junto. Bacana? Então, é Serviço Brasil. Se você precisar de vale transporte, você contate o pessoal da Serviço Brasil, muito bacana, você vai ser bem recepcionado lá. E vamos com conteúdo, vamos com informação, vamos ter aqui o quadro Ombro Amigo, tá bom? Esse quadro a gente vai visitar comércio, bacana? Vai fazer visita, e aí no dia a dia vamos ouvir informação, vamos dar opiniões, tá? E conteúdo para gerar positividade. Você que é lojista, você que é comerciante, você que precisa de um apoio, a Painel da Sorte, junto com alguns parceiros, vão te auxiliar nessa caminhada. Bacana? O lojista, ele é carente, ele é um filho sem pai. Bacana? O lojista, eu vou diagnosticar aqui agora, eu vou transmitir para você a verdade de um comerciante, ele é um filho sem pai. Ele precisa de apoio, ele precisa de abraço. Então, como ele não vai ter pai, ele vai ter um padastrozinho para apoiar ele. Em alguns casos tem padastro que é ruim, né? E em alguns casos tem padastro que é bom. Tem padastro que vale a pena homenagear. O Painel da Sorte é o que vale a pena, tá bom? Estamos aqui, um abraço, Dona Bárbara, minha sogra. Legal, um abraço para a senhora também. Como faço para ter mais informação sobre o Painel da Sorte? Como entrar em contato? Bacana! Olha que legal, que pergunta extraordinária. O Painel da Sorte é simples. O contrato é o 11 90 77 80 1800. Painel da Sorte vai estar aí no nosso rodapé, o contato oficial do Painel da Sorte. Painel da Sorte, gente, eu vou explanar, de repente você está chegando agora e eu quero te trazer mais informação sobre o Painel da Sorte. O que o Painel da Sorte faz? Mas imagina só, você tem uma cartela de cliente que vai na sua loja diariamente, certo? Todo dia tem alguém na sua loja. E essas pessoas, por um motivo ou outro, elas consumem limitado na sua loja. Através do Painel da Sorte, eles vão ser incentivados a consumir mais. E aí que é o bacana. Quando você ser parceiro do Painel da Sorte, a sua loja vai ser personalizada com informação sobre o Painel da Sorte, falando sobre o sorteio que está disponível, e aquela pessoa que ia gastar um valor vai ser forçada a gastar mais, forçada em um bom sentido, vai ser forçada a gastar mais. Por quê? Porque automaticamente ela vai concorrer a prêmios. E ela não vai precisar pagar por esses prêmios. Ela não vai precisar pagar para concorrer. Só dela estar gastando no seu comércio. E o lojista, o que ele faz para ter o Painel da Sorte? Eles contratam a plataforma e a partir daí ele tem toda a estrutura dentro da loja dele. Olha os benefícios. Vai estar participando de um sorteio 100% regulamentado, com certificado de autorização. Todo sorteio é pela Loteria Federal, então tem ali a segurança. A pessoa vai poder acompanhar o sorteio no dia do sorteio, vai gerar o número da sorte, a pessoa vai estar lá cadastrado, vai receber o número da sorte. Todo o processo é feito online, ele só vai escanear o QR Code e vai embora fazendo o processo. E o lojista vai aumentar a venda dele, vai gerar uma fidelidade do cliente, os pontos são acumulativos. Então, a pessoa gastou R$50, e o sorteio é a partir de 100, então quando ela completar os 100, ela vai ter direito ao cupom da sorte. E aí é onde entra você, lojista, sendo beneficiado com a fidelização. Então o Painel da Sorte é isso, gente. É uma estratégia, detalhe, tá? Tem um detalhezinho que é fundamental. Gera marketing. Por quê? Toda vez que a pessoa escaneia o QR Code, dentro da plataforma, vai ter uma propaganda da sua loja, que o cidadão, ao compartilhar essa propaganda, vai estar te levando a sua loja para a rede social dele,
quem está lá na rede social dele vai conhecer a sua loja. Olha que bacana. Então você gerou venda, fidelizou o cliente e gerou propaganda para sua marca. Quer mais benefício que isso? Só painel da sorte, né? Vamos comigo que tem novidade aqui, um programa sensacional. A gente vai trazer aqui entrevistado. Hoje tinha 2 pessoas que estão falando da semana de carnaval, né, gente? Semana de carnaval, os planos mudam, se o dinheiro pingar na conta, as coisas mudam e assim vai. Então, as 2 pessoas que estariam entrevistadas, uma viajou e a outra não pôde vir porque tinha agregado 2 compromissos no mesmo cenário, infelizmente não pôde estar aqui. Tá bom? Era 2 comerciantes que iam falar um pouquinho das suas empresas, ia falar da sua prestação de serviço. E o que é bom, o programa aqui vai ser aberto para você que é dono de comércio, para você que tem uma pequena, grande empresa, ou se você é dono de uma banca de jornal, de um cachorro quente. Não estou desmerecendo, tá? Eu estou falando em questão a ponto de vista, bacana? Então, assim, de forma geral, a Painel da Sorte, ela abraça a todos, seja pequeno, grande e médio empreendedor. Bacana? Exemplo disso foi o sorteio da agora, que teve recente. Os prêmios foram entregues em uma banca de jornal, numa banca de cachorro-quente. Vocês vão ver aqui. A gente vai trazer ao vivo. Vai trazer ao vivo. Não sei se os convidados vão vir, né? As pessoas que ganhou. Mas vai ser televisão entregue na banquinha. Isso é fantástico. Isso é uma empresa extraordinária. Né? Abraçou a causa. O engraçado é que no dia que fomos entregar esse prêmio, né? Os vizinhos, né, dos outros que possivelmente não adquiriram o painel da sorte e já tava falando, o próximo vai sair aqui, o próximo vai sair aqui. E aí foi interessante, né, esse ponto de vista que de uma forma ou de outra eles viram que o painel da sorte acontece e vai acontecer muito mais. Né? O sonho da painel da sorte é coisas grandes para você, para apoiar você lojista. O que a painel da sorte entende? Quanto melhor o prêmio, mais chance você vai ter de vender mais. Então a Painel da Sorte faz essa leitura. Bacana? Temos novidade. Vamos ter aqui o quadro SOS Comerciante. Tá bom? É aquele ponto lá que eu falei para vocês. O comerciante vai ligar aqui, vai contar um pouco a sua história, vai dar algumas orientações. E assim, gente, nós estamos trazendo um serviço de informação, tá? É um serviço de informação. Tem algumas informações que são válidas, aplicadas em uma modalidade deu certo. Tem outras que não, que infelizmente foi aplicada em outro cenário e não deu certo. Então, assim, é caso a caso, tá? Qual que é o objetivo nosso? Te trazer conteúdo. Então, aquilo que for positivo para você, você abraça. Aquilo que não for positivo, você dispensa. Bacana? Legal. A Bárbara falou aqui, se ligue aí, já está salvo o contato que está na tela do Painel da Sorte. Obrigado, Bárbara. Pode salvar, pode nos chamar, tá bom? O Painel da Sorte vai estar aqui para abraçar cada comerciante. Isso é show de bola. Bacana? Temos novidade aqui no projeto Painel da Sorte, o programa Painel da Sorte. É um programa exclusivo, tá? Vamos dar muita orientação para micro e pequenos empreendedores, para você que quer começar do zero. Então vamos trazer informação verídica, tá? Aqui não tem negócio de, você vai... ilusão não, aqui coisas que já foram praticadas, que deu certo, coisas que não deu certo. Temos aqui um quadro, vamos ter um quadro nossos políticos, vamos falar bastante sobre política, mas sem estar em mérito de partido, tá? Vamos falar o que devia fazer e não fizeram. Bacana? Principalmente para você, comerciante. Eu, na minha leitura, se quem gera o município é os munícipes, é os comerciantes, quem traz receita, quem traz renda, quem traz emprego, eu acho que eram os comerciantes para ser o alvo da vez. Era para ser os comerciantes, as pessoas que tinham que ter apoio 100%. Entendeu? Um comerciante, ele traz resultados econômicos para o município, porque ele gera emprego, ele movimenta a economia local. Então, no meu ponto de vista, era o cara que era para ser abraçado, e não está sendo. Por conta do quê? Políticos, entendeu? Não tem um programa de apoio ao comerciante. Tá? Mas da diferença do comércio, você passa no comércio, o comércio está lá com a fachada toda morta, o comerciante está apagando a luz para gerar uma economia, coitadinho dele, mas ele faz isso na inocência.
Porque quando você apaga a luz de um comércio, você quer dizer que você está em uma situação financeira crítica. Que nem a luz você está conseguindo manter. Então você vai lá e apaga a luz. Automaticamente, a credibilidade do seu comércio cai. Porque a pessoa entende uma loja apagada. Uma loja apagada não tem vida. Então já fica a dica aí. Se você está fazendo isso, não pratica isso no seu comércio. Está errado. Não apaga a luz do seu comércio. Ah, mas está gerando economia. Então, busca outro jeito de economizar. Mas não apague a luz, seu comércio fica morto. Eu passei outro dia dentro de uma loja de um amigo meu, eu liguei para ele na hora. Falei, ô fulano, tá errado. Entendeu? Você tem uma baita loja com a luz apagada. Aí o cara passa lá, o carro que era branco ficou cinza. Entendeu? Porque a iluminação tá precária. E sem contar que isso dá um feedback negativo, né? Dá um suar negativo, a loja toda apagada. Então não pratica isso. É um conselho, não estou obrigando ninguém a seguir, só uma dica. Bacana? É isso que nós vamos estar falando aqui. Nós vamos estar dando opinião. Se for positiva ou negativa, você fica ou você dispensa. Mas são opiniões. Bacana? Vamos trazendo aqui também Momento Notícia. Momento Notícia é o momento que a gente vai expor alguma coisa do cenário, né, nacional, mundial. Por que não falar dessas guerras todas que está acontecendo aí? Tem alguns casos que não adianta nem entrar em mérito, que já é coisa bíblica, né? Já é coisa que já está determinada a acontecer. Mas tem coisa que não, tem coisa que é o homem que está criando. Então nós vamos trazer algumas informações aqui, justamente para dar esse ponto de vista à mostra. Temos também aqui, vamos ter também o momento painel da sorte, que é um momento onde a gente vai estar só falando sobre o painel da sorte. Primeiro passo, que é você que quer empreender, você quer dar o seu primeiro passo e muitas das vezes não se achou, então nós vamos estar trazendo mais conteúdo nesse sentido, tá? Se alinhando a empresas parceiras, empresa com os feedback positivo, né, no mercado, não é qualquer coisa que nós vamos trazer aqui que nós vamos indicar, bacana? Porque tem muito golpe aí nos meios geral, principalmente na era digital, tem muitos golpes, tem muitas pilantragens, mas enfim, tá bom? Nós vamos trazer aqui uns conteúdo. Vamos trazer aqui um quadro muito top, que é Momento Negativo. O que é isso? Momento negativo é toda a história que deu errada. E para que serve uma história que deu errada? Para pegar a experiência. Então houve um erro administrativo, foi apontado, foi esse o pivô da situação, foi esse o motivo de não ter dado certo. Aí entra a parte que nós estamos acabando de falar, a parte da experiência. Foi aplicado em tal cenário e não deu certo. Não quer dizer que vamos generalizar esse problema. Se fazer da mesma forma em outra empresa dá certo, aí entra aquela questão que eu falo, só fazendo para ver, né? Então só tentando para ter certeza. Se você não tentar, meu irmão, sem tentativa você não vai saber de nada. Você só vai ter um ponto de interrogação que só Deus sabe quando que ele vai ser revestido em exclamação ou positividade. Bacana? Mas tem que dar os primeiros passos. Bacana? É uma leitura simples. Se der certo ou der errado, aí eu não quero correr o risco, então jogue baixo, não jogue alto. Eu quero tentar, é a primeira tentativa, tenta baixinho, de repente dá certo, tá? Não tenta alto porque pode ser que não dê certo. Bacana? Legal, legal. Tamo junto, painel da sorte, vamos ter um momento aqui positivo, né? Trazer feedbacks positivos, pessoas que deram certo por aplicar uma modalidade e aceitaram compartilhar essa experiência conosco. E aí entra algum cenário, temos aí grandes empresários na região que está se destacando, né, com positividade. Nós namorador de comércio, né, nós entendemos, a gente quando vê um comércio próspero, parece que a gente fica, emocionado, né? Nós entra na alma daquele comerciante e fala assim, aquele ali está vibrando, porque está dando certo. Tem outros que não entra ali, fica triste junto com o cara, porque realmente a situação está difícil, o país está, economicamente falando, está um caos, mas existe a possibilidade ainda de nós termos saída econômica no nosso cenário. Então cada um pega o que tem de melhor, aplica para multiplicar. E assim vai. O diagnóstico preciso, ninguém tem, só Deus tem. Nós tem aqui segundos para falar que nós não sabemos qual que vai ser o segundo passo.
Mas nós precisamos estar fazendo. Se estiver fazendo, já é o cenário. Bacana? Fez, já é o primeiro cenário. Está fazendo, já é o primeiro cenário. Continua fazendo, já é o primeiro cenário. Você vai entender que você nunca vai sair. Você vai estar sempre praticando a mesma coisa. Isso que é painel da sorte, né? Painel da sorte é trazer conteúdo para você. Bacana? Vamos ter aí um quadro muito positivo de entrevista, tá? Com pessoas da área comercial. Vamos trazer pessoas que não são também, para entender o ponto de vista dessa pessoa, né? Tem empresário, tem cidadãos que é sonhador, ele tem um projeto, acredita, e não tem recurso para buscar apoio, e aí entra um certo dificuldade. E aí existe a possibilidade do projeto estar dormindo, porque a pessoa tentou demais, não viu saída. Então, enfim, tem vários cenários. Tá bom? E qual que é o objetivo aqui? O objetivo é a gente trazer essas informações. Então, de repente, tem um projeto tal, com uma ótima chance, mas o cara recebeu 3 não, já acabou o mundo para ele. Não dá mais certo. Acabou o mundo. Ei, calma, não acabou. Tem a possibilidade ainda. Só vai acabar depois que você morrer. Enquanto você estiver vivo, tem a possibilidade. Qual que é o segredo? Não desistir. Tentar mais uma vez. Vamos tentar? Vamos. Cada vez mais tentando. E vai chegar uma hora que, no mínimo, você vai ter um diagnóstico. Não deu, mas você tentou. É bacana, né? Faz parte da vida, é o conceito. É o conceito da vida, é tentar. Todos os dias é uma tentativa. Esquece, positividade só quem dá é Deus no final do dia. Foi positivo ou negativo? Tivemos experiência. Seja ela boa ou ruim, a experiência é válida. E aí, quando eu pego uma experiência negativa, eu torno ela positiva porque eu sei que ela existe. Então ela é positiva, mesmo ela sendo negativa. Pegou o gatilho? São detalhes da vida. Vamos pegar aqui informação, trazer conteúdo, dar feedback, lojista, comerciante, empreendedor, de forma geral. Você, dona de casa, tem diversas, na era digital, né? Vai ver diversas empresas oferecendo possibilidade da pessoa trabalhar de casa. Existe a possibilidade, existe, tem empresa que cria esse cenário. E, mas onde que eu acho? Pô, internet acho algumas. Sempre buscar referência, sempre mostrar que está disposto e assim vai. Eu vejo aí diversas empresas, né, que começou num fundo de quintal, podemos falar assim, não é preconceito, tá? Começar, para minha leitura, começar e dar o primeiro passo, seja onde for. É no fundo de quintal, é na mesa, é na cama, aonde for. O segredo é começar. Quando você começa, já era. Começou, deu o primeiro passo, já tem chance. Agora não vai ter chance se você não começar. Aí você está em um problema. Em um problemão, como diz o meu amigo Eduardo. Um problemão. Se você não começar, já era. Bacana? Então faz parte do conceito da Painel da Sorte. Trazer informação, gerar a possibilidade de você pegar a experiência, pegar feedback. Vamos estar entrevistando pessoas aqui, cada uma delas com conteúdo diferente, com conteúdos positivos, tá? Para trazer informação para nós num todo, contexto geral, que cada um de nós aqui aprende cada hora. Você pode mandar sua pergunta, se tiver no nosso cenário responder, nós vai ser humilde em responder sua pergunta. Se não tiver, também vai ser humilde em falar, essa é uma fase que nós não chegou. Tá bom? Mas primeiro nós vai tentar. Entendeu? Então, primeiro vai tentar. Tivemos perguntas aqui a princípio, voltando lá atrás, o Léo perguntou que ele queria dar o primeiro passo. Entendeu? Tem um sonho, pelo que eu já entendi, ele tem um sonho, já tem um produto específico, o produto chama-se comida japonesa, e aí o Léo estava parado, entendeu? Precisava de uma opinião, e muitas vezes é isso, a pessoa só quer um estalo, um start, vai, entendeu? Só quer um grito, vai, avante. E como tem outros que, mesmo você empurrando ele, não vai. Tem também. Existe a possibilidade de pessoas que você empurra ele. Se ele estiver de ladeira abaixo, ele ainda está arriscado travar os 4 motores e não descer. Bacana? Faz parte. É o contexto da vida de cada um. Se você quer dar o primeiro passo, você tem que levantar. Se pôr a dar o primeiro passo. Buscar opinião, informação é válido em todo canto.
Bacana? Estamos falando aqui de parceiro nosso, tá? Vamos reforçar que nós temos a parceria com o Alfa Centro Automotivo aqui em Carapicuíba, tá bom? É muito importante eu te falar que se você for lá no Alfa Centro Carapicuíba ou em Budas Artes, você pode mencionar um desconto de 5% mediante comprovação. Você vai tirar uma print dessa tela aí, tá? E a partir daí você tirou o print, você vai apresentar lá para o atendente e vai falar, ó, sou ouvinte do programa do Painel da Sorte e eu vou ter direito a 5% de desconto. Bacana? E se ele não der, nós temos um problema. Que é, você pode ligar no WhatsApp do Painel da Sorte que nós vai lá junto com você. Bacana? Mas é impossível ele não dar. São parceiro nosso fiel, tá? Painel da Sorte, Painel da Sorte e Alfa Centro Automotivo, tá bom? Tá localizado em 3 endereços, você não pode perder. Quando você digitar aí Alfa Centro Automotivo, você vai ter todos os endereços dele. Bacana? Estamos falando também de Gigante Multimarca aqui em Carapicuíba. Essa loja aí de Gigante Multimarca, ela vem dominando esse mercado, né, de carro. Eles estão na 2ª loja aqui em Carapicuíba. Inocêncio Serafo, está aí o endereço para vocês. E é muito importante vocês falar que você é ouvinte aqui do programa Painel da Sorte, que no mínimo eu garanto o IPVA pago do ano para você, tá bom? Então falou, você tem que provar, tem que provar. Se você não provar, você está em um problema. Você vai chegar lá e você não vai ter desconto, você vai ter que provar. Então tira um print aí dessa tela, tá bom? Deixa salvo no celular e quando for lá, você apresenta. Sou ouvinte do programa do Painel da Sorte, que você tem direito a IPVA grátis do ano, tá? Bacana? Estamos falando também de La Grande Restaurante. La Grande Restaurante, tá bom? Você pode chegar lá também, vai ter prêmio também. Você vai chegar lá no La Grande, o almoço lá vai ser simplesmente o preço de R$ 15,99. R$ 15,99, mas você tem que provar que você é ouvinte do Painel da Sorte. E você vai ter uma opção de, desculpa, R$ 14,99. R$ 14,99 você vai ter a opção de almoçar lá, o almoço completo. Bacana? Serviço Brasil. Serviço Brasil é uma empresa de vale transporte, onde você vai poder comprar vale transporte mais barato. Se não me engano, até 50% você pode chegar a economizar nos custos do seu vale transporte. Para isso, você precisa anotar o telefone aí e chamar o pessoal da Serviço Brasil e mencionar que você é ouvinte aqui do programa, que também você vai ter desconto. Bacana? Sucesso! Estamos aqui falando de Painel da Sorte, programa novo, lançamento, para dar apoio ao micro e pequeno empreendedor, ao cara que movimenta. É você que movimenta a economia local. Você acha que você não tem significativa nenhuma, assim, não é insignificante, está aos contrário. Beta quem anuncia isso, tá? Você é muito especial, principalmente para a economia popular, para o município de forma todo, e a prefeitura poderia e pode ajudar mais o comerciante local, dando apoio, cara. A prefeitura só lembra do comerciante, acho que uma vez no ano, quando nós fala do imposto, do tal da renovação de taxa de fiscalização. Infelizmente, cara, como que eu não vou dar suporte à pessoa que me traz receita? Se o comerciante hoje, qualquer segmento hoje, no mínimo uma taxa mínima aí é de 200, 300 reais que ele tem que pagar para a prefeitura anual para ter o direito de ter as portas abertas. E aí tem um problema, que ele paga essa taxa e não tem apoio. Bacana? Isso é lamentável, mas infelizmente é o que acontece, né? Você brinca aí, é só imposto que vem, é DAF, é CONFINS, é tanto imposto que você não sabe nem qual mais que você está pagando. Dá medo até de você ligar na contabilidade, que ela vem com a carreada de... e contabilidade em breve aqui, então vamos trazer também os nossos parceiros de contabilidade. Então você que vai começar o seu comércio, tá? Então você vai ter que se enquadrar aí nas questões legais para você ter direito a argumentar, tá? Então é meio que uma bandeira para poder você argumentar, então você vai ter que falar e provar, né? Então você tem que estar ali documentado os seus impostos de dia. Quando você dá os seus primeiros passos, tem
uma legislação que defende ali a possibilidade de você abrir por um determinado período, e aí você precisa de um suporte literalmente de quem entende da área, que vai ser em breve, nós vamos trazer aqui contadores, pessoas especializadas em áreas para dar feedback. Temos aqui em breve vai estar aqui também uma moça que ela trabalha com tráfego pago, então essa era digital é muito importante a gente explanar bem esse assunto, que de repente você tem um produto e que você não vê ele na era digital, mas que de repente ele pode ter sucesso total, e você aí achando que não dava, tá bom? Então, tratando com um especialista, um profissional da área, ele pode dar alguns feedbacks, alguns cenários onde você pode atuar e ter resultado a curto prazo. Bacana? Então isso que é Painel da Sorte, é trazer informação, é trazer conteúdo, é dar apoio ao pequeno e médio e grande empreendedor. Bacana? Tamo juntos, agora são 9h33, daqui a pouquinho a gente vai estar encerrando o nosso programa aqui, tá bom? Mas eu ressalto que toda terça-feira, às 20 horas, nós vamos estar aqui trazendo conteúdo para você que quer dar os primeiros passos no mundo corporativo, no mundo de empreendedor, ser um comerciante da vez, para você que quer começar, mas tem medo, é bom o medo, é válido. O medo, ele te previne, tá bom? Medo demais te atrapalha, mas o medo um pouquinho, ele te dá mais, ele tira um pouco da ansiedade, né, de fazer de vez. E aí dá tempo de você criar a maturidade, ver qual que é o ramo, qual que é o segmento. Legal, é bom, toda hora que traz um cenário, a gente vê uma positividade. Eu tenho um amigo meu, que ele me ofereceu um buffet, né? Se promover evento. Ele investiu uma bala lá nesse buffet, tinha investido horrores, e tinha dado esse buffet para a filha. Aí, infelizmente, a filha não se identificou com o buffet. O que ela queria? Uma clínica de dentista. O que ela hoje é? Clínica de dentista. E os valores que ele investiu? Está parado no buffet, parado. Entendeu? Então, assim, é o que eu falo. De repente, conhecer o mercado, buscar a opinião verdadeira, se é aquilo mesmo que você quer para a sua vida. Então, são detalhes que faz toda a diferença. E outro detalhe é até que ponto, até que tempo você tem para se envolver. Porque comércio é isso, você precisa se envolver com o comércio, buscar a alma do negócio, sabe? Você precisa estar vivendo. Eu sou dono de restaurante, eu tenho que viver restaurante. Eu sou dono de uma empresa de telemarketing, eu tenho que viver telemarketing. Entendeu? Até que ponto você se entrega? Então são alguns detalhes que faz toda a diferença. Tem casos, se eu chegar para você falar assim, eu quero abrir um comércio, eu estou com X de investimento, e quero abrir um comércio. Se você chegar para mim hoje e falar isso, eu vou falar, você pode abrir o comércio que for. Se você não tiver a alma do comerciante, a tendência é ir mal. Então, primeira coisa, eu vou investir num modelo de negócio. Eu tenho que ter a alma para aquilo. Como que eu vou me envolver com o comércio? Acreditando. Acreditando, eu quero cada vez mais acreditar. Entendeu? Deu certo para fulano, deu certo para ciclano, mas por que não está dando para mim? Porque onde você está acreditando, até que ponto você está indo? Comércio é isso, entendeu? Comércio é você olhar assim e falar, pô, eu quero se dar bem. Agora, existe a possibilidade de você se dedicar ao comércio, mas existe a hierarquia de um comércio, que é o quê? Cada qual no seu quadrado. Não adianta, você quer escalar um restaurante, sendo que você é cozinheiro, já está em um problema. Você não vai conseguir escalar. A mão de obra é sua. O que você tem que fazer? Preparar alguém para ser a mesma cozinheira que você. A partir daí você sai de ser cozinheira, do operacional, e vem para o administrativo. Administrativo, você começa a gerir as pessoas. Fulano, tal área. Ciclano, tal área. E existe a possibilidade desse comércio rodar sem sua presença. Mas não quer dizer que você não deve dar atenção para ele. Você tem que ficar em cima dele. Então, final do dia, financeiro, planilha. Planilhou, tá ok a planilha? Tá, até que ponto? É administrativo. Então eu vou, no mínimo, buscar algumas informações para ver se está batendo o que está dizendo aquela planilha. Sacrifiquei um dia do meu dia para poder atualizar isso.
Me convenceu que a planilha está certa. A primeira semana. Segunda semana, de novo, o mesmo processo. A terceira semana, de novo. Então eu tenho 4 dias do mês para me dedicar àquele cenário para rever as planilhas. Ah, se é muito movimentado, então eu preciso de 2 alinhados. Ou de 1 alinhado. Para me dar apoio. Fulano está certo, estava na planilha certa. Porque as grandes empresas já fazem isso. Se você não tem esse cenário, mas enfim, tem empresa que ela já faz. Ela já tem a cota de perca, eu posso perder 10% dessa receita, eu posso perder 5%. Tem empresa hoje que se ela perder 1%, ela já está falida. Ela não vai conseguir se manter. É um problema. E existe. Está entendendo? Então, existe a possibilidade de você escalar seu negócio, e existe a possibilidade de você trabalhar o resto da vida dentro dele e ele não passar das 2 portinhas que hoje é. Eu conheço amigo que tem restaurante desde 1990. E aí tem restaurante que abriu pequeno do lado dele, e que hoje está uma potência, com faturamento excepcional, e ele está lá na mesma pegada dele. Porque ele chamou o operacional, tudo para ele. É o cara que assa o churrasco, é o cara que atende o caixa, é o cara que serve o prato, enfim. Está aí um problema. Se ele não tomar cuidado, ele vai morrer atrás do balcão. Existe um administrativo para isso? Existe. Ele precisa gerir. Se ele não tiver uma gerência, ele está ferrado. Bacana? Então, quando você traz a responsabilidade operacional para você, você está limitando o seu comércio. Ah, só eu sei fazer. Então, também é um problema. Se você que sabe fazer não consegue passar para quem faz, como que você quer que o negócio ande? Está refém. Esse é um problema muito sério. Muito sério mesmo. Comerciante, a hora que você chamar a responsabilidade do operacional para você, você travou as suas as suas 2 pernas, né? Então você travou as suas 2 pernas. Você está travado, irmão. Você precisa destravar isso. Entendeu? Você precisa gerir pessoas. Criar engrenagem que funciona dentro da sua empresa, sem você estar. E no mínimo você vai policiar. Porque também, se você abandona, você está em um outro problema. Ah, não, minha empresa está faturando X. É muito bacana. Você pegar uma planilha lá, ver ela toda preenchidinha, alimentando o seu ego, você falando assim, orra, tá top. Tô ganhando dinheiro. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. E depois você notar que a informação não foi passada para você e que restou uma pendência, e essa pendência é mais alta do que o que você ganhou nos últimos 3 ou 4 meses. Então existe a possibilidade, não estou generalizando, mas estamos trabalhando com pessoas. Tá? Informação planilhas são alimentadas por pessoas, então sempre busco o diagnóstico exato. Mesmo fazendo, refaça, vê se o número está batendo, perde 1 ou 2 dias na semana, e assim vai, para você buscar positividade. Tenho amigos que são donos de comércio simples, que não pensam em escalabilidade, está sossegado. Ah, quero o básico do básico, então aí tem o básico do básico. Então você tem ali, por exemplo, pessoas que trabalham em um determinado segmento e quer ficar ali, já entende que o financeiro que ganha ali está bom, então parabéns, continua, ótimo, respeito e acabou. Mas se você quer escalar, você tem de criar uma mecânica. Se você não criar uma mecânica, você vai ficar refém pro resto da vida. Ah, mas eu trabalho demais. É um outro problema. Se você não criar uma mecânica, você vai continuar trabalhando. Então, são informação que, de repente, você precisa tomar uma decisão. E é simples. Não é eu que vou te dar. Você que vai ter esse positivo ou esse negativo. É você que tem que se dar a chance de dar o segundo passo. Ninguém vai dar para você. É você e você mesmo. Ah, quero evoluir na minha empresa, mas tenho medo. Tem medo. Tenha medo. É bom. O medo transmite uma segurança, mas também te breca.
Até que ponto você quer evoluir se você não der o primeiro passo? Está estruturado? Acha que se você abrir a segunda unidade, você já pode dar conta? Você tem um administrativo perfeito para isso acontecer? Ou todo operacional depende de você na primeira empresa? Porque se você tiver esse operacional que depende de você, você estiver sonhando que você fazer uma gestão e outra pessoa fazer a mesma coisa que você faz, aí vai sair bom, você está em um problema. Eu tive um amigo meu que tinha distribuidora. Sempre eu vou falar de amigo porque eu não vou trazer nomes aqui, né, meu? Mas sempre eu vou trazer situações. Ele tinha um determinado comércio, estava indo bem demais, abriu a segunda unidade. Fez parceria, investiu valor e hoje existe duas dores de cabeça, uma com o atual sócio e outra com o ex-sócio. É um problema, entendeu? Então até que ponto? A minha equipe é administrativa. Até que ponto eu posso confiar? Até que ponto está delegado toda a situação? Enfim, são tudo cenários. Então é bom analisar antes de dar o primeiro e o segundo passo, tá bom? Sempre é bom analisar, porque depois que você analisa, você começa a cometer menos erro. Não quer dizer que você parou de errar. Você vai cometer menos erro e a partir daí vai criando cenário positivo. E assim, você vai ter uma vida de menos pressão. Não quer dizer que você tendo um comércio, você não vai ter pressão, você vai ter menos. Se você tiver um administrativo bom, você tem menos pressão. Se você tiver um administrativo ruim, você tem mais pressão. Consequentemente, é o grau do tamanho da sua empresa. A empresa é pequena, então é fácil administrar? É. O que faz? Troca o funcionário. Trocou, resolveu? Não, o problema generalizou. Então vai ter que trocar a equipe toda. Você está preparado para isso? Existe N, por quê? Por que eu não fiz? Por isso. Por que eu não faço? Por isso. E assim vai. Bacana? Estamos trazendo informação, esse é o conceito da Painel da Sorte, ajudar você, micro e pequeno empreendedor. Sou humilde em te pedir para compartilhar sempre que tiver oportunidade, porque é um programa de conteúdo, é um programa de informação, vai chegar na pessoa que está precisando. Talvez uma simples palavra que para você não faça diferença, vai fazer na vida de um pequeno empreendedor que está dando o seu primeiro passo. A ideia do Painel da Sorte é trazer apoio, assessorar o micro e pequeno empreendedor na sua primeira caminhada. Discutimos possibilidades reais, vivemos fases que já vivemos na nossa vida e a ideia é transmitir um pouco da nossa experiência para você, amigo lojista, para você, amigo comerciante, para você aí do mercado de modo geral, que precisa desse apoio, desse abraço. A Painel da Sorte está aqui para isso. Bacana? Forte abraço a todos que estiveram aí com a gente, que está nos apoiando, nos assistindo, tá bom? Em breve eu não estou aqui dando os encerramentos, mas eu quero me estender a te agradecer. Eu quero, em especial, ao pessoal da Connect Brasil TV, que criou essa estrutura aqui e que hoje tem a possibilidade da gente estar compartilhando, né, desse novo segmento. Te convido a se inscrever também no canal, tá bom? Sempre novidade, a Connect Brasil está sempre trazendo conteúdo novo. Temos aqui diversos programas de informativo, de entrevista, programa jornalístico, programa esportivo, tá? De forma geral, tem aqui um conceito, programa de estética, enfim. Tá bom? Um forte abraço a todos envolvidos aqui da Connect Brasil TV. E vamos com informação que a Painel da Sorte não para. Não para. Tá? Breve, campanha já disponível, tá bom? Como não foi passado ainda o termo da autorização, estamos aguardando o escritório administrativo passar. Na sequência, acredito que no outro programa já temos prêmio definido, tá? Já foi mencionado aí que vai vir uma moto 0 km, tá bom? Já foi mencionado também que vai vir celular, TV, vai ser prêmios mensais, né? E a ideia do Painel da Sorte é que essa possibilidade chega para você, lojista. Vai ser um prazer ver que o prêmio foi entregue na sua loja, tá bom? Estamos com o Painel da Sorte, acreditamos nesse projeto, tá bom? Abraçamos a causa e queremos levar conteúdo e informação para você, comerciante. Feedback positivo, então demais. Quero agradecer a você que nos mandou sua mensagem, a Bárbara, o Daniel, a Silvana, a Nayane, o Gu, Daniel Godoy e a Nayane. A Érica também. Um abraço a todos. Me perdoa aqueles que eu não pude responder, tá bom?
E é isso, Painel da Sorte é isso, é informação, é conteúdo e tudo demais. Bacana? Quero agradecer aos nossos patrocinadores, de forma geral, a La Grande, Alfa Centro Automotivo, Gigante Multimarca e Serviço Brasil. Em breve estamos aqui com mais conteúdo e informação para você, amigo. Obrigado pela sua audiência e um forte abraço e fique todos com Deus e na paz do Senhor.